Olá, doutores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse IGTV, a gente vai conversar sobre aposentadoria híbrida. Nas minhas caixinhas tem sido recorrente várias questões sobre isso. Eu tenho respondido aleatoriamente, conforme dá, e resolvi gravar esse IGTV, que fica muito mais fácil de trazer as informações mais importantes. Porque vocês sabem que a minha intenção é esclarecer dúvidas, então eu sempre presto atenção no que vocês estão me perguntando. Aposentadoria híbrida. Quando a gente fala em qualquer coisa híbrida, a gente está falando de mistura. Então, pode-se misturar dois tipos de aposentadoria. Sabemos que temos aposentadoria rural, no nosso conceito, que são os segurados especiais. Temos aposentadorias urbanas, né, de vários outros tipos. Não vou entrar no mérito delas aqui. Então, a híbrida trata especificamente da mistura desses dois tipos de aposentadoria, tá? Ela tem uma lei própria lá de 2008, essa lei que tá aqui para vocês olharem, ela é uma lei. A gente grava isso, hierarquia da legislação. A hierarquia da legislação, a lei se sobrepõe, né? A gente tem o topo lá da pirâmide de Kelsen, Constituição Federal, legislações, portarias, decretos, normatizações e etc. Então, tem uma lei própria para a híbrida e temos a Lei 8.213, também a nossa lei de benefícios, que traz no seu bojo, no artigo 48, a normatização relativa à aposentadoria híbrida. O que ela fala? É mista, né? Então, pode-se somar tempo de rural com tempo de urbano. Nesse inteirinho, a gente traz algumas questões aí, que eu vou falar primeiro até a reforma, a Emenda Constitucional 103 de 2019. Primeira coisa, tem uma questão aí da data, né? Nas aposentadorias rurais, a implementação dos dois requisitos, idade e tempo, carência e idade, tem que ser imediatamente anterior à DER. O que significa isso, Juliana? Significa que na data que você pediu para o INSS, que você provocou a autarquia, pediu essa aposentadoria para o segurado, ele tem que ter implementado a idade obrigatoriamente na zona rural. Tá? Ele tem que estar imediatamente anterior à DER, a data da entrada no requerimento, morando na zona rural. Então tinha essa questão também com relação à híbrida, se pode se pedir ou não essa aposentadoria morando na cidade. O tema 1007, anotem aí, surgiu o tema 1007, que foi abordado e foi julgado, né? Foi afetado e foi julgado, e o entendimento é que o período anterior a 91, tempo de rural remoto, pode ser computado. Mas aí vem outra dúvida que vocês me perguntam, muito. Professora, pode ser intercalado 10 anos de rural, 5 anos de urbano, depois voltou para o rural? Pode, gente. Mista é isso, tá? Você vai analisar o tempo. O que você precisa analisar se esse segurado implementou? Se ele implementou a carência, que é de 180 meses na zona rural, somado com a zona urbana. Pode ser por tempo de contribuição? Pergunta número 2. Também pode, você pode misturar, não tem problema. Você vai fazer o seu trabalho. Você vai analisar a vida contributiva desse segurado, né? Então, se tem tempo de rural, o que muda um rural? O que faz um segurado ser especial? Se tornar especial, segurado especial rural. Primeiro, ele é dispensado de contribuições. Segundo, você tem que provar, já que não tem contribuição, em contrapartida, como é que você vai provar que ele é segurado especial, que ele tem essa prerrogativa? Você tem que ter documentação desse período. Então, você vai somar documentação desse período de rural, que pode ser intercalado, repito, não precisa ser anterior a 91, como fala no tema 1007, julgado pelo STJ. Anotem para que vocês leiam e vocês vão entender. O tema é específico sobre um ponto. É um esclarecimento para vocês sobre ter essa necessidade de ser a questão rural ser imediatamente anterior à DER ou não, a implementação das condições, tá? E lá vocês vão ver que não tem essa necessidade. A segunda questão que eu estou respondendo para vocês aqui, trazendo essa informação, que é um pouco mais difícil de vocês encontrarem aí, mas tem também, é essa, de que você pode misturar e você pode misturar os tipos de aposentadorias também. Isso quer dizer que ela é mista, isso quer dizer que é híbrida, tá?
Isso até a Emenda Constitucional 103 de 2019, né? Que é a nossa reforma da Previdência. Então, até 13/11 de 2019. Depois dessa data aqui que você vai analisar, quando um cliente chegar para você, um segurado chegar para você, falando que tem direito, tem um tempo remoto de rural para averbar na aposentadoria dele, você pode fazer uma revisão disso daí, né? Eu tenho alguns casos no escritório, aumentar a renda mensal desse segurado, averbando o tempo, porque daí você pode aumentar o tempo de contribuição dele. Talvez porque você não consegue aumentar a idade, né, gente? Eu sempre brinco que não dá pra gente aumentar a idade, porque a gente ainda não tem como fazer essa mágica. Mas tempo de contribuição é uma coisa que você tem que aprender a fazer, e isso pode ser usado também na aposentadoria híbrida. Talvez você dê ensejo a uma revisão daquele valor ali, aumentando um tempo, tá? Ah, mas tempo de contribuição tem que ter a contribuição, professora? Outra pergunta que eu sei que vocês vão ficar em dúvida aí. Tem que ter a contribuição para rural? O que já dizem os nossos tribunais? Que não, que eles estão dispensados de contribuição, desde que você prove que ele estava na zona rural mediante documentação. Tem que ter início de prova material? Tem que ter início de prova material. Você vai conseguir isso só com testemunha? Gente que mora lá e que vê o que ele planta, como é que ele trabalha, se ele planta só para sobreviver, se ele faz alguma venda pequena. Não vou entrar aqui no mérito do rural. Mas dá para ser assim? Não dá para ser assim. Não pode ser só com testemunha, tá bom? No direito previdenciário, a gente sempre tem que ter início de prova material. Também salvem isso aí na cabecinha de vocês. Ponto. Depois da reforma, qual é a pergunta que tanto me fazem? Como é que fica a aposentadoria híbrida pós a reforma? Por que aposentadoria híbrida, em tese, e aprendam isso se vocês nunca ouviram falar, ela segue a urbana. A lógica dela é essa. Quando vocês lerem a Lei 11.718, que trata especificamente da híbrida, vocês vão entender que ela segue as regras da urbana. Mas também, analisando a Emenda Constitucional 103, não fala nada sobre a híbrida. Ela foi completamente omissa nesse sentido, né? Não falou nada, trouxe uma regra de transição pra gente com relação à aposentadoria por idade urbana e ficou inerte com relação à híbrida. Então, nós ficamos com a nossa legislação ali. A idade da híbrida, como segue a urbana, qual que é a idade da aposentadoria urbana, qual é a carência? É só vocês analisarem. Homem 65 anos, mulher 60, né? Então não tem a prerrogativa dos menos 5 anos do rural, se fosse uma aposentadoria rural pura, né? Uma aposentadoria do segurado especial, simples. Como na Emenda Constitucional 103 trouxeram uma regra de transição pra gente sobre a aposentadoria por idade, nasce essa dúvida sobre a aposentadoria híbrida. Já que a híbrida segue a aposentadoria por idade urbana, como é que vai se enquadrar nesse regramento ou não? Meu entendimento é que não, e o entendimento de qualquer previdenciarista que analise a legislação, por enquanto vai ser esse também, né? Não temos, temos um decreto, o decreto 10.410, que trouxe algumas alterações para o 3048. Ah, Juliana, você está falando um monte de números. Sim. Quem me acompanha aqui, quem já fez qualquer curso meu ou até pelo conteúdo gratuito já sabe quais são as legislações importantes para a gente absorver conteúdo previdenciário. 8.213 não pode faltar, decreto 3048, decreto 10.410, que é super novo, trouxe algumas alterações. O que o legislador tentou fazer, na minha visão ali, na minha concepção? Ele tentou remendar aquilo ali, tentou ajustar, falar assim, vou colocar aqui um artigo que vai alterar o decreto 3048 e vai colocar a idade, vai encaixar que essa regra de transição vai servir para aposentadoria híbrida também. Nesse artigo 57 do decreto 10.410, ele fala que a idade da mulher aumenta, que não é 60, a partir dos 60, é 62. Então, o decreto traz essa alteração da idade da mulher, acompanhando a questão da aposentadoria por idade urbana, né? Que a mulher passou de 60 para 62 anos. É um dos requisitos para implementar. E na híbrida, o meu entendimento é que permanece 60 até que venha uma legislação que possa alterar isso de fato, não mediante decreto. Essa é uma briga que a gente vai enfrentar ainda nos tribunais,
Esperemos que... Vamos ver como é que essa situação vai ser resolvida. Ainda não tem nada pacífico, como tudo no direito. A gente tem que saber lidar com essa instabilidade momentânea, provavelmente, mas a sua obrigação como advogado é saber o que está acontecendo, o que está valendo dentro da norma, dentro da legislação, dentro da hierarquia. Então, Juliana, como é que você faz? Eu tenho feito a aposentadoria híbrida da mesma forma que sempre foi, tá? Com a idade, conforme a lei anterior, antes da emenda constitucional, que só trouxe alteração com relação à aposentadoria por idade urbana e não com relação à aposentadoria híbrida. Lembrando que sempre vale a lei acima do decreto. Então, espero que eu tenha esclarecido alguns pontos sobre a aposentadoria híbrida para vocês. Ela é muito mais do que isso, merece muito mais estudo, aprofundamento. Cada caso é um caso, cada caso concreto, mas algumas questões que sempre chegam para mim, eu procurei trazer para vocês e esclarecer. Um grande beijo e até a próxima!